Olá, humano! Nesse vídeo, o Lício vai estar falando sobre o Prêmio Nobel do Feynman. Bom, pessoal, nesse vídeo o Lício vai estar falando sobre o Prêmio Nobel do Feynman, que aconteceu em 1965. E antes ele quer dar um complemento para o vídeo anterior, que foi o vídeo sobre o Projeto Manhattan, mais especificamente a participação do Feynman nele. Pô, e aí galera, Lício aqui novamente. E tem duas coisas que depois que a gente gravou, depois que foi publicado o vídeo anterior, eu percebi que eu esqueci de falar e que são coisas interessantes. Primeiro, é sobre um setor específico do Projeto Manhattan que era a galera que trabalhava nos espectrômetros de massa que separavam os isótopos de urânio, ou seja, que enriquecia urânio. As pessoas que trabalhavam nesse equipamento, que era o chamado Calutron, eram exclusivamente mulheres. E eram mulheres que não podiam saber o objetivo daquilo que elas estavam fazendo, porque aquilo lá ia ser usado para bomba atômica e, como todo o Projeto Manhattan era uma coisa bem sigilosa, ninguém podia saber exatamente a finalidade daquilo. O porquê de serem mulheres trabalhando naquilo, segundo o Feynman, né, na biografia dele, ele fala que é porque essas moças tinham uma percepção um pouco mais delicada ali a respeito das medidas, que eram medidas muito, muito sutis para serem feitas, então precisava ter uma atenção um pouco maior. Então tem até umas fotos, igual essa que vai ter aqui no vídeo agora, que vocês vão ver que é bem interessante, é uma coisa que fica meio esquecida na história, mas que é bem importante a gente lembrar que são as moças do Calutron, foram parte importante do Projeto Manhattan. E uma outra coisa que é interessante também é que o Projeto Manhattan, por ter esse caráter secreto e tal, ele acabou sendo usado assim na cultura pop em alguns casos. Por exemplo, se você gosta de Homem de Ferro e tal, o pai do Tony Stark, o Howard Stark, é contado que ele trabalhou lá com os cientistas no Projeto Manhattan. E lá na DC, o Dr. Manhattan, do Watchmen, ele era um físico nuclear e esse nome dele é uma referência também a esse projeto. Então, essas são duas curiosidades que eu queria colocar aí sobre o Projeto Manhattan, pra vocês verem que é uma coisa que, além de ter influenciado na ciência, também influenciou na cultura pop, também em alguns casos, porque foi um projeto realmente grande. E hoje a gente vai falar do Prêmio Nobel e como que o Feynman entrou nessa daí. Quantum electrodynamics, which is the theory that Feynman put the finishing touches on, is the most numerically precise physical theory ever invented. In recognition of this work, in 1965, Feynman was awarded a Nobel Prize for Physics. He shared it with two other physicists, Julian Schwinger and Shinichiro Tominaga, who were also working on the same problem. Was it worth a Nobel Prize? I said, I don't know anything about the Nobel Prize. I don't understand what it's all about or what's worth what. And if the people in the Swedish Academy decide that X, Y, or Z wins the Nobel Prize, then so be it. I don't see that it makes any point that someone in the Swedish Academy decides that this work is noble enough to receive a prize. I've already got the prize. The prize is the pleasure of finding the thing out, the kick in the discovery, the observation other people use it. Those are the real things. The honors are unreal to me. I don't believe in honors. It bothers me. Honors bothers me. Honors is epaulets. Honors is uniforms. My papa brought me up this way. I can't stand it. It hurts me. Bom, pessoal, vocês viram aí o Feynman falando, né, sobre o Prêmio Nobel e vocês viram que tem muita coisa sutil aí no caso dessa premiação e a gente vai discutir um pouco hoje a respeito de como que o Prêmio Nobel foi criado, né, como que alguém é escolhido para ser o vencedor do Prêmio Nobel. A gente vai ver que não é um negócio tão simples quanto parece. E como que foi o caso do Feynman ganhar o Prêmio Nobel? Por que que ele ganhou e o que que ele pensa a respeito disso? Muito do que ele pensa vocês já viram agora nesse trecho aí que acabou de rolar.
mas a gente vai entender um pouco melhor do porquê que ele pensa algumas dessas coisas a respeito do Prêmio Nobel. O Feynman ele ganhou o Prêmio Nobel no ano de 1965 junto com outros dois cientistas, que eram o Julian Schwinger e o Shinichiro Tomonaga, por causa das contribuições que eles deram ao desenvolvimento da eletrodinâmica quântica, com consequências muito profundas, principalmente na física das partículas elementares. O Prêmio Nobel ele surgiu muito tempo antes disso. Tipo, o prêmio ele foi instituído a partir do testamento deixado por um industrial sueco que era o Alfred Nobel, que ficou famoso por ter sido o inventor da dinamite. O Nobel ele morreu em 1896, e o testamento dele é de um ano antes disso aí. E nesse testamento ele diz que o dinheiro que ele acumulou com as riquezas dele por ter sido um grande industrial e tudo mais, todo ano deveriam ser distribuídos para os cientistas que tivessem feito os trabalhos mais relevantes e que fizessem o maior bem à humanidade nas áreas de física, química, fisiologia ou medicina, literatura e os que fizessem algum trabalho assim que promovesse a paz entre os países e tal. E todos esses deveriam receber uma parte igual dessa fortuna do Nobel todo ano. E, além disso, o Nobel também falava que não deveria ser considerada a nacionalidade dos cientistas, só deveria ser uma coisa internacional e que visasse o bem da humanidade. Algumas pessoas dizem que isso aí tem a ver com algum tipo de remorso que o Nobel tinha por ter criado a dinamite, mas isso aí é uma coisa que eu não posso comprovar, é só algo que o pessoal fala por aí, não sei se procede. Só que essa definição, tipo, se a gente parar pra pensar, ela causa alguns problemas, porque como ela foi baseada num testamento, e esse testamento, tipo, só foi lido depois que o Nobel morreu, né, tal, tinha algumas coisas que não dava pra você completar, porque não era o Nobel escrevendo. Então, por exemplo, quando ele diz que os trabalhos que deveriam ser premiados eram os que fizessem mais bem à humanidade, tipo, é muito difícil você pegar um desenvolvimento científico, que muitas vezes é uma coisa abstrata, e falar isso aqui faz bem pra humanidade, ou isso aqui faz mal pra humanidade, porque pega o próprio exemplo do Feynman, tá ligado? Quando ele trabalhou lá no Projeto Manhattan, cara, quando você tá trabalhando pra entender a matéria, como é que acontece a fissão nuclear e tal, tipo, você pode usar pra gerar energia, você pode usar pra fazer uma bomba atômica, mas o desenvolvimento científico, ele não tem esse caráter moral de bem ou mal. Isso aí é um outro processo que é muito mais complexo. Então, isso aí já começa a dar um pouco de controvérsia em como escolher os vencedores do Prêmio Nobel. Outra coisa é como o Nobel ele fala que deve ser premiado o melhor trabalho do último ano. Mas geralmente um trabalho científico, principalmente assim, de grande escala e com grandes proporções e tal, ele não dá pra você fazer em um ano, sabe? Ele demora muito tempo, às vezes muitos anos. Como foi o caso do prêmio do Feynman, que a gente vai ver daqui a pouco, por décadas até você conseguir fazer alguma coisa. Então, também essa parte fica um pouco complicada. E... Oi, diga. Não, só ia dar o exemplo também do Higgs, recentemente, que saiu bastante na mídia, que ele propôs a teoria, ele e outros, né, propuseram a teoria em 1960 e pouco, e só em 2012 ou 13, se não me engano, que foram ganhar o Nobel. Sim, e isso, inclusive, entra num outro ponto que é controverso sobre o prêmio Nobel, que é uma certa preferência que o comitê lá do Nobel tem por premiar trabalhos que sejam mais experimentais. Então, tipo, às vezes o cara desenvolve um negócio teórico que é muito bom, muito poderoso, só que demora muitos anos até você ter um experimento, um equipamento que faça isso, e só então o trabalho é reconhecido. Isso não aconteceu só com o Higgs. Tipo, o Einstein também, quando ele ganhou o trabalho dele, ele já tinha desenvolvido muita coisa antes. Só que quando saíram os experimentos sobre efeito fotoelétrico e tal, é que o Nobel resolveu reconhecer o trabalho do Einstein, inclusive ganhou por causa da parte do efeito fotoelétrico. E também, tipo, a gente vai ver que a gente vai ver agora, inclusive, que para você escolher mesmo o ganhador do prêmio Nobel, às vezes você precisa ter um sistema um pouco mais rebuscado. Então, assim, teve toda essas controvérsias que a gente acabou de falar. E daí, para resolver isso aí, os acadêmicos lá da Suécia, né, que é de onde o Nobel era, resolveram criar um comitê do Prêmio Nobel para organizar isso aí, para criar a instituição do Prêmio Nobel. E
isso aí resolveu de uma maneira bem curiosa algumas questões, por exemplo, essa de fazer bem à humanidade. O comitê do Prêmio Nobel deliberou que todo desenvolvimento científico, por definição, é pro bem da humanidade. E aí acabou a discussão. Tipo, eles impuseram isso aí e boa pra acabar com isso aí, pra contornar essa questão. É uma decisão bem controversa, né, tal, mas é o jeito que eles deram pra contornar. E aí, para ser escolhido o vencedor, tem todo um processo que eu vou comentar daqui a pouco. Que, tipo, tem indicações, votações, assembleias e tal. A primeira cerimônia, né, tipo, lembrando que o Nobel ele morreu em 1896, a primeira cerimônia do Prêmio Nobel aconteceu em 1901, no dia do aniversário da morte do Nobel, que, aliás, todo ano a cerimônia lá em Estocolmo acontece no dia do aniversário da morte do Nobel. O primeiro vencedor em física foi o Röntgen, pela descoberta dos raios-x. Em química, o vencedor foi o Van 't Hoff, pelas leis de cinética química e pressão osmótica. E em medicina, o vencedor foi o von Behring, pelo trabalho que ele fazia com soroterapia, que tipo, podia curar muitas doenças e até hoje é uma coisa muito importante. Esses foram os primeiros ganhadores das áreas científicas. E como que eles decidiram a forma de escolher o vencedor? Funciona da seguinte maneira. Primeiro, começam as indicações, que assim, duram grande parte do ano isso aí, tipo, cientistas do mundo inteiro mandam cartas lá pro Comitê do Nobel, tipo, assim, mas não é qualquer cientista, são cientistas selecionados lá pela galera do Comitê do Nobel. Eles mandam lá a carta dizendo que eu acho que fulano deve ganhar o prêmio Nobel por tal motivo e tal. E aí, essas indicações elas são analisadas pela Academia de Ciências da Suécia e são realizadas algumas assembleias para que esses cientistas da Suécia votem lá em quem que eles acham os melhores candidatos. Daí, depois que é feita uma pré-seleção, assim, de, sei lá, os candidatos que tiveram muitas indicações e que eles acham interessante, aí os cientistas que indicaram esses candidatos fazem uma defesa um pouco mais elaborada. Tipo, esse trabalho do fulano é importante por causa disso, vai ter consequências, não sei o que, tem experimentos e tal. Isso aí tudo é encaminhado para a Academia da Suécia. Aí é realizada uma assembleia, né, tipo, os cientistas lá da Academia de Ciências da Suécia, eles se reúnem e votam em quem que eles acham que é o merecedor de ganhar o prêmio. Só que esse não é o fim da história ainda, não é daí que surge o vencedor. O passo final para se decidir o vencedor do Prêmio Nobel é se o presidente da academia aceita o resultado da votação ou não. Assim, geralmente ele aceita, tipo, o cientista que é mais votado acaba sendo o que vai ganhar o Prêmio Nobel daquele ano, tal. Só que existem alguns casos em que isso não procedeu. Vou dar um exemplo aqui, né, que a gente até comentou sobre o Albert Einstein, que ganhou em 1921 ou 22, não lembro. Só que ele foi indicado muitas vezes antes. Em uma das ocasiões, né, em 1910, o Einstein ele teve a maioria dos votos e em segundo lugar ficou o Planck, mas quem ganhou o Prêmio Nobel de Física daquele ano foi o Van der Waals, com um voto apenas. O que acontece é que esse voto era justamente o do presidente da academia. Tipo, não se sabe exatamente qual que foi o interesse em se dar o prêmio para o Van der Waals, mas o Van der Waals ganhou com um voto só. Então, muitas vezes, né, a gente tem a ideia de que o Nobel assim, ele é decidido tipo, por maioria de votos, uma coisa justa e tal, e pode não ser, pode ser que simplesmente o presidente lá da academia queira dar o prêmio para uma outra pessoa que não teve tantos votos assim. Tipo, isso aí já é uma coisa interessante pra gente pensar que o prêmio Nobel, ele é uma coisa importante para a ciência. Ele mostra como a comunidade científica assim, enxerga o desenvolvimento científico, o que a comunidade científica acha importante e tal. Só que muitas vezes o prêmio Nobel ele é superestimado, assim, parece que ele é uma coisa meio etérea, que tá acima da justiça e tal. E, não, ele tem... O prêmio Nobel, como toda premiação que acontece, ele atende certos interesses, ele tem certos objetivos, tem controvérsias, tem os critérios deles, quem decide é uma galera muito específica. Então, assim,
Claro, seria muito legal, né, se, sei lá, se amanhã, não sei, por exemplo, sei lá, o professor Vanderlei Banhato ganhasse o prêmio Nobel. Seria ótimo, tá ligado? Seria muito bacana. Só que se acontecer dele não ganhar, não é pra gente também ficar tão triste, porque, meu, é um prêmio, tá ligado? E tem muitos trabalhos extremamente relevantes, extremamente bons e importantes pra humanidade que, meu, nunca vão ganhar o prêmio Nobel e não é por isso que eles vão deixar de ser importantes. Inclusive, isso aí é uma das coisas que o Feynman, né, dá a entender quando ele fala sobre o prêmio dele, que, meu, era só um prêmio e é importante e tal, mas o maior reconhecimento que o Feynman tinha, segundo ele, era o de poder ter feito as descobertas e ter proporcionado algum bem para a ciência. Então, isso aí ajuda a gente a olhar de uma maneira um pouco mais crítica para o prêmio Nobel, que é importante, mas tem muita coisa além dele. E aí a gente chega finalmente na premiação do Feynman, que como a gente já comentou, foi em 1965. E olha que curioso, o Feynman ele foi indicado para o prêmio Nobel desde, se eu não me engano, 1956. Tipo, foram muitos anos sendo indicado para o prêmio Nobel. E ele já tinha mais ou menos uma ideia, né? Ele comenta na biografia dele, que ele sabia que eventualmente ele poderia, existia a possibilidade dele ganhar o prêmio Nobel, porque ele era um cientista que já era reconhecido, né, na comunidade científica e tal, então ele sabia que isso aí era uma coisa que estava ao alcance dele. E quando ele soube que ele ganhou o prêmio Nobel, ele inicialmente não... Ele até pensou em não aceitar, porque ele não era muito chegado assim, em formalidades, em grupinhos muito seletos, e isso durante toda a vida acadêmica dele, ele comenta que ele não era muito chegado. Só que daí, né, segundo o que ele conta na biografia, o pessoal começou a ligar para casa dele 4 da manhã, 3 da manhã, e ele viu que se ele não aceitasse, ele ia ter mais aluguel, então ele resolveu aceitar para poder dar um jeito nisso aí. Agora eu vou fazer um parênteses, né, vocês que têm um ouvido um pouco mais treinado já devem estar ouvindo. Tem um gato miando aqui na porta e tá se debatendo na porta. É o Apollo, que toda vez que eu fecho a porta do escritório, ele fica desesperado, então me desculpem, mas é o gato, né? O Apollo aparecendo num vídeo sobre o Feynman, fazer o quê, né? Bom, enfim, o trabalho que o Feynman fez para ganhar o Nobel, tipo, na verdade teve muita coisa que ele fez durante esse trabalho que não era o foco do trabalho dele, mas que acabou sendo tão ou mais importante do que o que deu o Nobel para ele. Oficialmente, né, o que consta lá no site do Prêmio Nobel, inclusive, todo mundo que estiver escutando, eu recomendo fortemente que vocês deem uma fuçada no site do Prêmio Nobel, porque tem muita coisa interessante lá. Tipo, tem desde o testamento do Nobel, tem todas as palestras de todos os vencedores, tem curiosidades, tem o cardápio dos jantares do Nobel, tem um monte de coisa lá, é nobelprize.org. O motivo oficial pelo qual o Feynman e os outros 2 cientistas ganharam o Nobel de Física daquele ano foi pelo desenvolvimento da eletrodinâmica quântica e as consequências que isso aí tinha em física de partículas. Mas essa história toda começou muito antes. Segundo o Feynman, começou pelo menos em 1947, quando ele estava tentando resolver alguns problemas de eletrodinâmica que envolvia lá algumas divergências, tipo, apareciam uns termos que eram infinitos nas contas, quando ele calculava a interação do elétron com ele mesmo, tal. Várias coisas nesse âmbito. E o Feynman, ele queria ele queria solucionar esse problema de eletrodinâmica quântica, mas para isso ele queria resolver primeiro o problema clássico e depois fazer meio que uma tradução para a parte quântica, e porque para ele isso aí seria um jeito muito mais esperto e muito mais robusto de se resolver. A gente não vai entrar aqui em todos os detalhes do que ele fez, porque são coisas muito complicadas, e como ele mesmo diz, se pudesse ser resumido em uma frase, isso aí não valeria o prêmio Nobel. Sim, são coisas bem complexas mesmo. Se vocês tiverem interesse, né, a gente pode até deixar na descrição do vídeo algumas referências aí para vocês poderem ver a parte mais teórica, mais pesada aí, que tem livros de eletrodinâmica e tal. Mas a palestra que o Feynman deu, ela é bem interessante por diversos aspectos. Primeiro, o título dela.
A palestra ela se chama O Desenvolvimento da Visão Espaço-Temporal da Eletrodinâmica. Então, assim, vocês veem que é uma... Tem algumas sutilezas aí que tem a ver com ele não só ter desenvolvido a eletrodinâmica quântica, mas também ter colocado algumas coisas de relatividade nesse formalismo dele que foram bem importantes para entender, tipo, para resolver tanto aquele problema que ele tinha lá dos infinitos e tal, como também entender melhor a interação entre partículas subatômicas, principalmente no que diz respeito à interação da força fraca, da força nuclear fraca, né, que o Feynman foi especialmente importante nessa área. E nessa palestra ele deixa muito claro que a intenção dele não é entrar nos méritos técnicos da teoria, porque os outros dois cientistas que ganharam o prêmio Nobel, eles já iam falar dessa parte. Então, o Feynman, desde o começo, ele diz que ele vai dar muito mais atenção a contar como que ele fez o trabalho dele, que problemas que ele encontrou, o que influenciou nas ideias dele, e ele deixa bem explícito que ele vai usar várias anedotas, ele vai contar vários causos que, para ele, né, segundo ele, não tem nenhuma importância científica, mas assim, é importante pra gente ver pelo menos como que o Feynman entendia a ciência. Claro que não dá pra tomar tudo que ele fala como verdade, porque, sei lá, ele tava lá falando lá o ponto de vista dele. Mas é bem interessante porque ele se abre bastante, é um tipo de discurso que a gente não costuma encontrar nas palestras do Prêmio Nobel. Tipo, quando você pega uma palestra assim, padrão do Prêmio Nobel, você vê geralmente a pessoa falando em termos bem assim, pesados, técnicos, e o Feynman fala de um jeito bem mais solto. Então, o Feynman, ele comenta, né, que esse trabalho dele para solucionar a eletrodinâmica dos elétrons e tal, ele acabou gerando alguns subprodutos, entre aspas, que acabaram sendo tão importantes ou até mais. Por exemplo, a criação do que a gente chama de diagramas de Feynman, que são alguns desenhos que você faz para calcular alguns termos lá na perturbação de um certo sistema de partículas e que substituem de uma maneira bem conveniente algumas contas que durariam páginas e páginas para serem feitas. Tipo, em vez de fazer esse monte de páginas, você faz lá os diagramas e hoje em dia é lugar comum, né? Pessoas que trabalham com física de partículas usam os diagramas de Feynman o tempo todo. E ele mesmo comenta que quando ele criou isso aí, foi meio que de um jeito assim meio prosaico. Ele não tinha nenhum rigor matemático para fazer isso. Ele tinha, claro, ele era uma pessoa estudada e tal, mas só que ele não criou esses diagramas baseando-se numa técnica matemática muito elaborada, e ele achava fascinante que mesmo assim esses diagramas estavam funcionando. Então, essa é uma coisa muito importante que ele acabou desenvolvendo nesse trabalho e que até hoje em dia tem aí consequências na física atual. E o que mais ele acabou desenvolvendo foi justamente essa junção de alguns aspectos relativísticos para estudar a teoria ali das interações subatômicas, que era uma coisa que na época ainda não estava sendo feito. Vamos lembrar, né? Tipo, ele ganhou o prêmio em 65, mas ele estava fazendo isso aí lá no final da década de 40. E além disso tudo, o trabalho que ele e os outros dois cientistas fizeram ajudou a resolver um problema que era o problema do desvio de Lamb, que era uma análise lá das linhas espectrais não lembro exatamente de qual elemento, se era do hidrogênio. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também um pouco sobre esse desvio de Lamb, que com a quantização e com esse entendimento que o Feynman trouxe da eletrodinâmica quântica, isso aí pôde ser resolvido. Era um problema que já estava para ser resolvido há muitos anos naquela época, e com isso aí ele acabou tendo uma nova luz para ser entendido. E, cara, como eu comentei, tem muitas anedotas que o Feynman conta aí, tipo, tal problema eu resolvi no dia que eu encontrei um fulano lá para jantar sei lá onde, tal
palestra tava dando quando tava chovendo, não sei o quê. Ele fala várias dessas coisas, mas uma das histórias que ele conta é especialmente interessante porque ela chega a ser assim, ela apresenta uma coisa tão absurda, mas tão absurda que é fascinante. Que, tipo, o Feynman ele comenta que tinha um orientador dele na época, né, na época que ele estava fazendo esse trabalho, o orientador dele chamava John Archibald Wheeler, ou só Wheeler, né, que era como ele era conhecido. Esse Wheeler, ele era um professor de uma universidade dos Estados Unidos, e ele era um professor já que tinha carreira consolidada, já era um professor considerado veterano. E ele orientava, assim, muitos cientistas que hoje em dia a gente considera importante, entre eles o Feynman, e o Wheeler, ele era reconhecido, assim, no círculo acadêmico por ser um cara que tinha umas ideias bem heterodoxas a respeito do mundo, ele tinha umas ideias bem fora da casinha. E, assim, geralmente essas ideias mais esdrúxulas dele acabavam não alcançando, assim, um consenso na comunidade científica, mas acabavam dando algum tipo de fruto, assim, na cabeça dos cientistas mais imaginativos. Então, o Feynman comenta que durante lá o trabalho dele para entender o elétron, a interação do elétron e tal, o Wheeler ligou para ele de madrugada e falou: Feynman, eu descobri por que todos os elétrons parecem iguais. E daí o Feynman perguntou: por quê? E o Wheeler disse: porque todos eles são o mesmo elétron. E aí o Wheeler explicou que, nessa ideia que ele teve, nessa hipótese dele, existia uma entidade no universo chamada elétron, não tinha vários elétrons, tinha um elétron, tinha o elétron, e esse elétron, ele viajava no espaço e no tempo de uma maneira extremamente rápida e tal, de tal modo que quando a gente faz uma medição, na verdade a gente não está vendo vários elétrons, a gente está fazendo um corte no tecido espaço-tempo e vendo as intersecções desse um elétron no lugar em que a gente está cortando esse pseudoplano aí. E aí, uma das consequências disso aí, né, nesse formalismo que eles estavam desenvolvendo, é que se esse um elétron tivesse indo do nosso tempo para o futuro, ele ia ter carga negativa. E se o elétron tivesse vindo do futuro para cá, ele ia ter carga positiva. Isso aí era condizente lá com a teoria que eles estavam desenvolvendo e tal. Essa ideia de que existe só um elétron e tal, ela não foi aceita, ela não é aceita pela comunidade científica, isso aí não é uma coisa que a gente considera científica, é só uma ideia lá que o Wheeler teve. Só que o Feynman diz que essa visão influenciou na interpretação que ele deu para os pósitrons serem muito parecidos com os elétrons, mas terem só a carga trocada. Inclusive nos diagramas de Feynman, quando a gente vê como são representados os pósitrons, eles são equivalentes a elétrons, só que vindo no sentido contrário do tempo. Então o Feynman ele confessa que isso aí foi uma influência dessa ideia do Wheeler. Então assim, é uma coisa bem curiosa, porque é uma ideia muito esdrúxula, mas que acabou se tornando alguma coisa, mesmo que indiretamente acabou se tornando alguma coisa útil aí para a ciência. Bom, pessoal, então, né, a gente viu aqui um pouco hoje sobre o Prêmio Nobel e o Prêmio Nobel dado para o Feynman em 65. E tem algumas lições que a gente pode tirar dessa breve discussão que a gente fez. E talvez a mais importante é justamente a gente entender qual que é o papel do Prêmio Nobel, sabe? Que o Prêmio Nobel, ele é um prêmio importante, ele reflete como que está a ciência e tal, só que a gente não deve colocar ele num pedestal, porque tipo, ele é um prêmio, ele atende certos interesses, não é porque um trabalho não ganha o Prêmio Nobel que ele não é importante, e também, muitas vezes, não é porque um trabalho ganhou o Prêmio Nobel que é a coisa mais importante do mundo, saca? É bom a gente ter um senso crítico aí quando a gente vai falar de premiações em geral. O caso do Nobel do Feynman, ele é especialmente interessante por causa de todo o contexto que envolvia esse prêmio. Tipo, o Feynman, inicialmente ele nem queria aceitar o prêmio, porque era uma formalidade que para ele era perda de tempo. Pro Feynman, o mais importante da ciência era promover uma melhor qualidade de vida pro ser humano e tal, e isso aí para ele já era um prêmio mais do que suficiente. E também, se vocês olharem assim com um olho bem crítico o discurso do Feynman no Nobel,
vocês vão ver que tem até coisa, assim, que quando a gente imagina o Feynman só como um herói, assim, que não falha e tal, tem umas coisas até que deixam um pouco a gente com a pulga atrás da orelha. Tipo, tem uns comentários que ele faz que são até meio machistas, tá ligado? Que ele fala, por exemplo, que as velhas teorias são como mulheres que um dia faziam o coração dele palpitar e atualmente são apenas senhoras respeitáveis, mães de família que não causam mais nada nos homens e tal. Tipo, ele fala isso aí lá, acho que no último parágrafo, penúltimo parágrafo, tá ligado? É uma coisa que, assim, é muito estranho, mas, cara, o Feynman, ele era um ser humano e ele pode falar coisas que a gente não concorda, tá ligado? E a gente deve ver sempre com olhos críticos, não endeusar e também não tornar ele um demônio, porque ele não é nenhum desses dois. Ele era o Feynman, ele é o fruto da época dele e ele falava coisas que tinham a ver com como ele enxergava o mundo. E, cara, por fim, tem essa pérola do Wheeler, que o Feynman comenta, que influenciou na teoria dele, que faz a gente pensar que, muitas vezes uma teoria científica, uma teoria aceita pela comunidade científica, ela pode ter tido influências, assim, que a gente nem imagina, tá ligado? Tipo, umas influências esdrúxulas de coisas que não são científicas, de coisas que beiram o absurdo e que, acabam virando alguma coisa aí que é proveitosa pra ciência. Então, hoje foi isso. No próximo vídeo, né, que vai ser o último dessa série, a gente vai falar um pouco sobre a relação do Feynman com o Brasil. A gente vai ver que teve a partir de uma determinada época, quando o Feynman já tinha o reconhecimento dele e tal, ele acabou se preocupando mais com falar sobre outros aspectos da ciência, por exemplo, a relação da ciência com a sociedade, com o desenvolvimento de um país e tal. A gente vai ver que ele veio muito pro Brasil e que ele até pulou carnaval, tal, tem altas fotos dele. A gente vai ver isso aí no próximo vídeo. Valeu, galera! Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você!